Olá, queridos, bom dia, graça e paz. Como prometido, estou aqui às 9 da manhã hoje, num horário diferente, por força das circunstâncias, que normalmente é às 6 da manhã, mas hoje foi necessário. Nós estamos aqui para dar prosseguimento, já tem gente chegando, graça e paz, bom dia, maravilha, vamos chegando aí. Fala aí o seu nome, só para para eu poder te identificar. Ah, sim, Maria da Penha. Seja bem-vinda, minha irmã. Irmã duas vezes, né? Porque é minha irmã mesmo. Irmã mais velha. Que bênção. Então hoje está sendo um pouquinho mais tarde, gente. Mas amanhã volta para as 6 da manhã, tá? Isso aí. Compartilha com alguém. Compartilha aí essa transmissão para que outras pessoas possam participar, Penha. Eu vou dar mais alguns segundos aqui, um minutinho, para que alguém mais chegue. Eu sei que fica gravado aí, o pessoal vai assistir depois, talvez. Não tem problema. Nosso propósito está de pé e vamos que vamos. Bom, o nome dessa maratona, dessa jornada, não importa como você vai chamar, imersão. É porque uma imersão é um evento mais único, né? Por exemplo, um evento de horas e horas seguidas, de uma vez só e boa. Aqui de repente se encaixa mais com um modelo de jornada, uma jornada de 31 dias aí, falando sobre o tema Aprendendo Prosperidade com Salomão em Provérbios. Nós estamos hoje no capítulo 3, cada dia de agosto, com a permissão de Deus, né? Vamos falar sobre um princípio de prosperidade que Salomão nos ensina sobre cada um dos capítulos de Provérbios. São 31 capítulos, combinando com os 31 dias do mês de agosto, e hoje nós estamos no terceiro dia. Compartilha com alguém, chame alguém, e vamos seguir em alguns segundos. Abra sua Bíblia já aí, no capítulo 3 de Provérbios. A gente não vai, como eu disse, fazer um estudo versículo por versículo, mas eu pego o capítulo, destaco os versículos que nos ensinam princípios sobre prosperidade. Veja bem, eu não vou te ensinar sobre prosperidade. Eu estou compartilhando com você aprendizado que eu estou tendo no livro de Provérbios. Eu estou junto com você nessa. Eu não estou aqui para te vender uma ideia. Eu não estou aqui para te vender nada. Eu estou aqui para mergulhar e aprender junto com você. Tá bom? Capítulo 3 de Provérbios. Vamos seguir então. Eu quero ler com você a partir do versículo 5, depois eu vou direto aos versículos que eu considero que são a chave que Salomão utiliza no capítulo 3 para nos ensinar sobre prosperidade, ok? À luz da Bíblia, obviamente. Verso 5: Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, não te apoies só naquilo que você sabe, esteja aberto para aprender tudo o que for possível com outras pessoas que estiverem ao teu redor. Então não te estribes no teu próprio entendimento. Antes de mais nada, confia no Senhor e esteja aberto a aprender. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Veja bem, só aqui já daria para a gente caminhar uma milha no início desse versículo. Não sejas sábio a teus próprios olhos. A gente não é dono da verdade, a gente não sabe de tudo. Se você pesquisar e procurar, entrevistar hoje um especialista em finanças e perguntar para ele ou para ela, você sabe tudo sobre dinheiro, sobre investimento, sobre... Ele vai dizer que não, se ele for sincero. Por quê? Porque a gente não detém todo o saber. A gente está aprendendo o tempo todo. Tá? Deixa eu só abrir um parêntese aqui. Ontem eu estava assistindo
um vídeo sobre um episódio interessante que houve no MasterChef, esse programa que todo mundo gosta aí, de culinária e tal. E teve um rapaz lá que foi participante, né? E ele teria que fazer uma receita específica de um ovo em frigideira lá, cozido. Eu não sou cozinheiro, nem lembro do termo. Sei que é um ovo lá, não é o dorê, é um outro ovo, uma outra forma de fazer o ovo. Mas ele apresentou uma técnica que os próprios mestres não sabiam. E um deles, com a maior humildade, falou: Nossa, a gente nunca sabe de tudo mesmo. Então é isso. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Quando a gente fala de finança, a gente tem muitas referências. Eu poderia citar para você, por exemplo, alguns nomes aqui: Roberto Navarro, Tiago Brunet, Gustavo Cerbasi e outros que eu gosto de ouvir sobre finanças, né? Tem muitos caras aí que são feras nisso aí, de verdade. Me fugiu agora, Rafael Seabra, são alguns nomes aí que sabem muito sobre finanças, né? Mas na verdade, ninguém sabe tudo. Então, eu ainda não estou te apresentando a chave do capítulo 3, não. Estou só dando uma pincelada aqui. Então, procure aprender e esteja aberto a aprender o tempo todo, ok? Aí fala: isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor. Agora chegamos no ponto. Eu acho 3 versículos aqui no capítulo 3 de Provérbios, 3 versículos que nos apresentam 2 chaves importantíssimas, tá? São aqui do capítulo 3. Então eu vou entrar agora no momento crucial, tá? Para ser direto ao assunto hoje, nós estamos caminhando cada dia num capítulo de Provérbios, aprendendo prosperidade com Salomão em Provérbios. E eu separei para você aqui 3 versículos que apresentam chaves espirituais de sabedoria bíblica, de sabedoria do céu, de sabedoria salomônica, vindo de Salomão. Acabei de inventar um termo aqui para a gente aprender sobre prosperidade da forma segura. Primeira delas, segura aí, hein? Versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Lagar é o lugar de pisar uva, espremer uva para produzir vinho. Mosto é o vinho novo ainda, o vinho não fermentado. Então vamos lá. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, transbordarão de mosto, de vinho, os teus lagares. Qual é a primeira chave? Nua, clara e direta. Honrar a Deus. Dar a Deus a primícia de toda a nossa renda. E aí, eu sei que muitas pessoas que argumentam dizendo que muitas vezes os pastores são mercenários e blá, 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 pode até ter, eu acredito que tenha mesmo, né? Como tem em todos os segmentos, correto? Só que isso é Bíblia. O que eu estou apresentando para você aqui é um princípio bíblico do homem mais sábio que já pisou essa terra depois de Jesus, que ele é incomparável, mas humanamente falando, Salomão, o homem mais sábio que já pisou essa terra e o homem mais rico que já viveu nessa terra, está nos dizendo que um dos segredos da sua prosperidade era honrar a Deus com a primícia de tudo o que vinha em sua mão, de toda a sua renda. Isso daí é inegociável. Honrar é dar a primazia, é dar o primeiro lugar. Honrar é respeitar ao extremo, é dar o primeiro lugar. Bom, primícia
já está deixando bem claro que é o primeiro lugar. Gente, isso é muito sério. Honrar a Deus. Honrar a Deus com a primícia, honrar a Deus com toda a nossa renda, honrar a Deus com a nossa fazenda, honrar a Deus é mais do que cumprir uma obrigação. A gente que é evangélico está muito acostumado com o termo dízimo. Tem até algumas pessoas que não são evangélicas que dizimam, sabia? Sim, tem. Tem pessoas que reconhecem a importância do dízimo e ela abençoa alguns ministérios com o seu dízimo, com as suas contribuições. Mas deixa eu dizer algo para vocês aqui. Eu não sou contra o dízimo, não. Claro que não. Eu acho que o dízimo tem a sua real importância. Mas eu enxergo algo que eu preciso compartilhar com vocês. No Antigo Testamento, o dízimo foi instituído, né? O dízimo foi instituído para algumas coisas importantes que Israel teria que praticar. Primeiro, para o sustento dos sacerdotes. Eles sobreviviam das ofertas e também dos dízimos trazidos pelo povo, tá? Porque eles eram do ministério levítico e eles se dedicavam integralmente ao ministério, então eles viviam disso. Mas era só para eles? Não, não. O dízimo que era trazido em forma de alimento eram armazenados em locais estratégicos e isso era para assistir o pobre, a viúva e o órfão, né, em suas necessidades. Essa era a prática do dízimo durante todo o Antigo Testamento. Israel recebeu de Deus o mandamento, né, digamos assim, para que cumprisse o dízimo e tinha essa finalidade. Isso está muito claro, por exemplo, no famoso texto de Malaquias 3,10 que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. Sim, era mantimento. É verdade. Era em comida, porque o povo basicamente trabalhava com a pecuária, com a agricultura, então eles dizimavam em alimento, e era para sustentar os pobres, viúvas, necessitados, órfãos, e também para a manutenção do próprio sacerdócio. Pois bem, se você olhar para o Novo Testamento, o dízimo aparece sim, aparece em dois textos, Mateus 23 e lá em Hebreus capítulo 7. Nesses dois textos, o dízimo ele aparece, e aparece ainda ligado, pelo que se vê, ao povo de Israel. Mas, como Jesus citou, a igreja entende que é importante ela continuar dizimando, e hoje a gente não dizima em alimentos. Por quê? Porque a gente não recebe alimentos. A gente não é mais um povo que vive da agricultura, basicamente, né? Até mesmo os produtores de grãos hoje, que moram na roça, por exemplo, eles colhem os seus grãos, mas eles rapidamente vendem e trocam por dinheiro. Então hoje nosso dízimo é em espécie. Pois bem, mas qual é a tônica, qual é o ponto forte na questão do dar no Novo Testamento? É oferta. O dízimo não foi abolido, eu não vou discutir isso, tá? Mas o dízimo não é tudo. No Novo Testamento, a palavra é contribuir, é ofertar. E qual é a medida? A medida da generosidade, a medida do amor ao próximo, a medida do que você tem, do que você pode, a medida da sua gratidão a Deus, a medida da sua fé, à medida do que você realmente pode fazer. Por exemplo, eu conheço muitos ministérios e igrejas que já substituíram a palavra dízimo por contribuição, para que a pessoa fique livre e entenda que ela não precisa se limitar aos 10%. Se Deus abençoou ela de uma forma que ela pode fazer mais, tem empresas inteiras aí, empresários, donos de grandes empresas, que contribuem, e aí não é mais o dízimo, eles contribuem com 30%, 40%, 50%, 60% de todo o seu lucro, porque ele entende que os 30% ou 40% que fica para ele é mais que o suficiente
porque ele já tem em abundância tudo que ele precisa e com sobra, e ele decidiu investir no reino de Deus. Eu faço até uma indicação para você. Assista o vídeo do Quaker, do dono, né, da origem das aveias, da aveia Quaker. Quaker era uma comunidade, tá, que leva o nome da aveia, que ganhou o mundo. Mas você vai entender a história por trás desse nome, dessa marca, ok? Você vai encontrar, inclusive, no YouTube aí, um vídeo muito bem elaborado e explicado pelo pastor João Ribe Palharim, que fala sobre a questão da Quaker, mas eu já conhecia esse testemunho já há tempo. Então, assim, pessoas que no Novo Testamento acham que estão por cima da carne seca porque entregam seus 10% e acham que isso é o máximo, podendo fazer mais, estão cometendo um equívoco. No mínimo, um equívoco. Tá? E muitas vezes uma ingratidão, porque a pessoa entrega, eu estou falando de gente que pode dar mais do que os 10% e a oferta do culto, ele pode contribuir de fato para o reino de Deus e não faz e desperdiça dinheiro, isso beira a uma ingratidão e a uma irresponsabilidade com os recursos que Deus está dando. Bom, mas o fato é que a palavra no Novo Testamento é contribuir, é ofertar. E qual é o limite? Não há limite. A viúva pobre deu tudo que ela tinha naquele dia. Zaqueu deu a metade dos seus bens. E aí você vai ver Jesus falando para um jovem rico, dizendo, dá tudo que você tem e me segue. Então é um chamado. Paulo fala da liberalidade, Paulo fala em 2 Coríntios 9 do dar com alegria, porque é assim que Deus se alegra, né? É assim que Deus se congratula, se alegra de ver um filho que contribui com alegria. E aí, você e eu somos convidados no Novo Testamento a extrapolar o que a gente acha que é o máximo, que não é. A palavra é generosidade, amor, fé, gratidão, consciência. Tudo isso está embutido em contribuir, em ofertar, que no Novo Testamento ganha muito mais atenção do que o dizimar. Ok? Ou entregar o dízimo. Então, qual é a importância? Ponto. É tão importante que o homem mais rico que já pisou nessa terra, que é Salomão, está dizendo, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e ele garante, e se encherão os teus celeiros abundantemente, transbordarão de moço os teus lagares. Então a primeira chave do capítulo 3 é honrar a Deus com toda a nossa renda, ou seja, com tudo aquilo que a gente recebe. O que veio, eu priorizo Deus. Eu sei que a gente vive num mundo tão capitalista que às vezes a gente se deixa envolver pelo consumismo, é verdade. E a gente sacrifica normalmente o que quando está endividado? Ao dízimo. Deus perdoa, Deus entende. A oferta e o dízimo, a contribuição é sacrificado porque a gente tem que pagar as nossas contas. Mas chegou a hora, nessa jornada, da gente entender, com o cara mais sábio que já pisou essa terra, que a gente precisa dar a primazia para Deus. Dê a Ele a primícia, o primeiro lugar. Vá lá na tua renda, na tua fazenda, nos teus bens, prioriza Deus, honre a Deus, para que a gente comece a fazer o que é certo, de fato. Uma outra chave está no versículo 27. Eu quero ler com vocês aqui. Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Existe uma outra versão da NVI que vai trazer até uma forma mais clara da gente entender esse versículo. Eu não estou com essa versão agora em mãos, estaria numa outra Bíblia, mas olhe você depois. Vamos lá, vou fazer um desafio aqui. Se você está aí online e tem a versão NVI,
a NVI. Provérbios 3, 27, se você puder escrever aqui. E aí você vai entender que Salomão está falando que a gente precisa fazer o que está em nossas mãos, fazer o bem para as pessoas. É exatamente isso que ele está falando. Essa versão revista e corrigida que eu tenho em mãos aqui, e por que eu tenho em mãos? Porque a letra é maior e facilita a minha leitura, mas eu te desafio para você buscar na NVI. Não detenhas o bem, não detenhas as tuas mãos de fazer o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Sabe qual é a segunda chave? Que Salomão está dizendo no capítulo 3 aqui, e lembrando que nós estamos nessa jornada aprendendo prosperidade com Salomão em Provérbios, ele está dizendo: socorra as pessoas, seja generoso, faça o bem sempre que você puder fazer. O cara mais rico que já pisou essa terra e mais sábio que já pisou essa terra, mais próspero, ele está dizendo para nós: quer ser abençoado? Socorra alguém. Quer ser abençoado? Quer sair da dívida? Todos os princípios têm que ser observados, mas não despreze a oportunidade de abençoar alguém. Você vai ter oportunidades desafiadoras na sua vida, se é que já não teve, porque eu já estive. Não importa, porque Deus não tem problema em nós estarmos endividados, né? Ele, mesmo assim, no momento da dívida, nos desafia a sermos generosos. Você vai encontrar oportunidades de fazer por alguém quando você está precisando que alguém faça por você. Você vai acordar um dia e falar: puxa vida, eu queria tanto que alguém hoje me ligasse e falasse: estou mandando R$100 para tua conta, R$500, R$1.000 para tua conta. Oh meu Deus, me ajudaria tanto. E aí sabe o que vai acontecer naquele dia? Alguém vai aparecer diante de você precisando de algo. E Salomão está dizendo para nós não desperdiçarmos a oportunidade de fazer o bem, sempre que pudermos, sempre que aparecer uma oportunidade. Eu sei que às vezes a gente quer e não pode, mas se você tem em mãos, faça. Eu vou contar algo aqui que não é para me vangloriar, porque eu acho que muitos de vocês já fizeram isso por várias vezes também. Já está com o dinheiro contado e pouco dinheiro no bolso, e apareceu a oportunidade de uma pessoa pedindo, e aí na hora, sem nenhuma sombra de dúvida, uma pessoa real, uma pessoa sincera, para um fim específico, e você sentir no coração falar: quer saber? Esse valor que está no meu bolso não resolve o meu problema, resolve o dele, não o meu. Aí você pegar e falar: estou ofertando na tua vida, me dá o teu Pix que eu estou ofertando na tua vida. Você fala assim: pastor, isso é loucura. Não, isso é priorizar, fazer o bem. Porque veja bem, eu vou dar um exemplo hipotético aqui. Você precisa de R$1.000 hoje. Você só tem R$50 no bolso. R$50 não resolve o teu problema, você precisa de 1.000. O que a nossa mente humana, nosso raciocínio lógico diz? Preciso de mais 950. Só que já são 4 ou 5 da tarde, o dia está acabando, já acabou o expediente bancário, você não conseguiu resolver o teu problema dos R$1.000. E você continua com os 50 no bolso. E aí aparece alguém à noite que R$50 resolve a vida dela. Vai levar comida para casa, vai comprar o remédio que ela precisa. E aí Deus usa o artifício das possibilidades da vida e coloca essa pessoa na sua frente. E aí você percebe que aqueles 50 não resolve a tua vida, você precisa de 1.000, mas resolve a vida dela naquele momento. O que Salomão está dizendo? Faça o bem. Pastor, isso não bate. Faça o bem. Você pode. Como assim? Se eu preciso de 1.000, mas o que você tem no bolso não resolve a tua vida, resolve a dela. Resolva a vida dela. É isso que Salomão está dizendo. Quando a gente descobre o caminho da generosidade, eu volto nas palavras do Senhor Jesus em Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado. E quando voltar para vocês, vai ser boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Por quê?
com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. Seja generoso e a generosidade voltará para você. Seja grato e a gratidão voltará para você. Abençoe e a bênção voltará para você. Isso é muito sério, irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Responda você que está online aí, por favor, ou você que vai assistir depois, porque já são 9h pouco da manhã, eu preciso terminar essa live. Mas responda uma pergunta minha aí. Você já teve oportunidade, sim ou não? Você já teve oportunidade de estar precisando de mais valor, como eu contei aqui, e você usar o que tem para priorizar ajudar outra pessoa, já que aquilo não resolveria você está resolvendo a vida de alguém? Isso já aconteceu contigo? Sim ou não? Coloca aí só para testemunho. Então, são essas duas chaves espirituais do capítulo 3, tá? Aprendendo prosperidade com Salomão. Cara, no capítulo 3, então, ele nos ensina, eu vou repetir para você rapidinho. No verso 9 e 10, ele está dizendo: honre ao Senhor. Não importa a tua situação, priorize honrar ao Senhor. Que a primícia seja dele. Entende? E a segunda coisa, está no versículo 27. Seja generoso em socorrer, em abençoar alguém, sempre que estiver ao teu alcance. Gente, isso faz toda a diferença. Por que eu sei disso? Porque Salomão está dizendo. E eu acredito que Deus quer nos dar a prosperidade bíblica. Não são juras de riqueza, não são garantias de ser um milionário. O Evangelho não traz isso. Riqueza, acúmulo de bens, isso tem a ver com muitos fatores. Alguns deles eu citei ontem. Estou falando de prosperidade, de ter a provisão de Deus. Você pode até um dia ficar rico. Por que não? Se você começar a trabalhar numa coisa que é certo, que é inovadora, que ganhe mercado. Tudo bem. Mas o que a Bíblia nos garante é, se obedecermos esses princípios, sermos prósperos. E a gente está aprendendo com um cara que foi o camarada mais rico, que já pisou essa terra. Bom, eu quase derrubei aqui o meu tripé. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Aleluia. Glória a Deus. Perfeito. Muito bem. E eu quero terminar nessa manhã mandando um abraço aqui, irmão Daniel Silva, irmã Amanda, pastor Paulo César, Ana Paula, deixa eu ver mais quem, Valquíria. Nossa, tem vários de vocês aqui. Eu queria pedir que vocês compartilhassem esse vídeo. Se está sendo bom para você essa live, compartilhe. Hoje está sendo às 9, amanhã volta para as 6 da manhã, porque faz parte de um propósito e para ficar também mais tempo disponível para quem só vai assistir depois. Mas eu agradeço a Deus por você estar aqui ao vivo e compartilhando essa live com alguém. Que seja bênção para a tua vida. Eu estou preparando uma surpresa que nos próximos dias eu vou anunciar para vocês aqui, que tem a ver com essa live. Já garanto uma coisa, tá? Esses vídeos vão fazer parte de uma playlist lá no YouTube e vão ficar à disposição de todos vocês. Um forte abraço, Deus te abençoe. Se hoje tiver culto na sua igreja, corre para lá, aplica esses princípios já, porque olha só, eu aprendi uma frase, eu quero terminar com ela. Saber e não fazer é como não saber. Então, se a gente está aprendendo, vamos praticar. Eu e você. E Deus vai nos abençoar poderosamente nesse tempo. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até amanhã às 6 da manhã, se Deus quiser.